Graças a Deus, nós louvamos o nome do Senhor, uma oportunidade única de estar aqui nesta noite, podendo cultuar o nosso Deus nessa live, nesse culto online. Eu sei que alguns de vocês já estão online, já está começando a nos assistir, e nós queremos te convidar, convide seus amigos, familiares, todos os cristãos, para que possamos nesta noite adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te convido neste momento, querido, para que possamos orar ao nosso Deus na abertura deste culto. Tenho certeza que nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém, queridos? Vamos orar e falar com o nosso Deus. Depois a nossa irmã Sandra, a irmã Jéssica, vamos estar louvando a Deus com 2 hinos da harpa. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te damos graça, meu Deus querido, porque nós estamos na sua presença, ó Pai, estamos na tua casa, para bendizer e louvar o teu santo nome, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, a tua palavra, Senhor, alcance corações, alcance vidas, porque nós sabemos, ó Pai, a necessidade que há, Senhor, que a sua palavra seja lançada ao coração da humanidade, Pai. Nesta noite nós te pedimos, Pai querido, ser conosco, abençoe este culto, faça deste culto um culto racional, um culto de bênção, um culto de vitória, e que aquele que está nos assistindo nesta noite, ó Pai, possa ser alcançado pela sua palavra, que vidas venham reconciliar, que vidas, ó Pai, venham engrandecer o teu nome, meu Pai, nesta noite. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, ó Pai, alcança nesta noite, Pai, aquele que necessita da sua palavra. Quebra o laço, corta a lança, toda palavra contrária, todo laço de maldição, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas, ó Deus, para destruir famílias, Senhor, casamentos, destruir a juventude, destruir, ó Pai, aquilo que Deus criou, Senhor. Ó Senhor querido Deus, nós oramos nesta noite, Pai, porque está escrito na sua palavra, que para Deus nada é impossível. Por isso alcança nesta noite, Pai, porque nós sabemos também, Pai, que o livro de Tiago, no capítulo 5, nos versículos em diante, diz, ó Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e que nesta noite a oração da igreja possa alcançar, meu Pai, aquele que ainda não teve um encontro contigo, aquele que ainda não faz parte do plano de salvação, porque Jesus morreu por toda a humanidade. Por isso nós oramos nessa noite pedindo, alcança, ó Deus, abençoa este culto, abençoa as vidas que aqui estão, Senhor, e abençoa aqueles que estão do outro lado nos assistindo neste momento. Muito obrigado por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmã Jéssica e nossa irmã Sandra está com a oportunidade. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos louvar a Deus, né, nesses dias difíceis, mas precisamos estar firme, constante e adorando ao nosso Deus. Iremos louvar ao Senhor o hino de número 198. Aleluia. Recebe o nosso louvor, Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio
agora iremos cantar o hino de número 200, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Tu és fiel, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu irei também falar um pouquinho da palavra do Senhor. Aleluia. Aonde o Senhor tem colocado no meu coração, né? Esse versículo. Eu li já esse versículo ali na nossa congregação do Terra Brasílis. E eu sei que esse versículo muitos conhecem, mas ele fala grandemente nos nossos corações, porque estamos vivendo dias difíceis aqui na terra e sabemos que só o Senhor Jesus para nos sustentar nesses dias difíceis. Sabemos que não está sendo fácil para os irmãos, não está sendo fácil para a igreja, de estar ali em casa, de não poder abraçar, de não poder estar junto com nossos amados. Mas sabemos também que o Senhor tem propósito para todas as coisas, acima de tudo. Amém? Vamos ler aqui em Mateus 25. Eu vou ler 25, do primeiro. Vou ler ele todo, irmãos. Aleluia. Diz que é o sermão profético, né? A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens,
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes os que o vendem e compra-os para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, essa palavra, amados, quer dizer o quê? Que precisamos estar vigilantes, que precisamos ser que nem as prudentes, com as suas lamparinas acesas, com o seu azeite ali preparados, porque quando o Senhor vir para buscar o seu povo e a sua igreja, que possamos estar preparados para subir com Ele, e que nesse dia Ele não precise falar para nós: não te conheço, né? Porque vai ser muito difícil para nós escutarmos isso, né? Não te conheço, apartai-vos de mim que não te conheço. Então, precisamos estar preparadas, como as prudentes estavam preparadas naquela situação. Precisamos estar em constante oração. É nesse momento que a igreja tem que se unir mais e mais. Então, amados, as loucas, aqui diz na palavra do Senhor que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então as prudentes estavam ali preparadas para a volta do Senhor Jesus. E eu creio que nessa situação que estamos vivendo, muitos estão orando, muitos estão buscando, muitos estão jejuando em suas casas, com os seus filhos, que agora é hora no momento de estarmos junto com a nossa família, de prepararmos os nossos filhos para louvar ao Senhor, porque nesses dias precisamos disso. Muitas das vezes os nossos dias eram dias de correria, eram dias difíceis, eram dias que você chegava na sua casa, não tinha tempo de orar, não tinha tempo de buscar com a sua família. Mas hoje, entre na tua casa, hoje entre no teu aposento, entre no teu quarto, ou entre na tua sala, aonde estiver, junte a sua família, junte para orar, para buscar a face do Senhor Jesus, porque os dias serão difíceis aqui na terra. Na palavra do Senhor diz que haverá dias difíceis, mas Ele estará sempre conosco, do nosso lado, nos protegendo, nos dando força, nos dando graça, nos dando sabedoria para enfrentar esses dias aqui na terra. Amém? Eu agradeço a grande oportunidade que o Senhor me deu neste momento e nesta noite, para entregar a palavra do Senhor para cada coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Palavra maravilhosa. Ouvindo aqui a nossa irmã Jéssica falando a respeito aí das 5 loucas e das 5 prudentes. Nós vemos aqui, irmãos, que na palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, verso 10, está dizendo assim, olha só que interessante: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
E olha só, parece que isso aqui foi combinado, mas não é combinado. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite, que fala a respeito da porta estreita. Então eu quero te avisar nesta noite, né? O Cordeiro de Deus, o noivo já está às portas. Não permita que as portas se fecham sem que você esteja próximo de Deus. Não permita que as portas se fecham e você não se reconcilie com o Senhor. Quem sabe nesta noite é uma noite em que Deus, Ele quer falar tremendamente no seu coração a respeito da porta da salvação, que é o próprio Senhor Jesus, e nessa noite Ele já está se alertando. O Cordeiro de Deus, o noivo, já está às portas. Não permita que a porta se feche, porque enquanto nós estamos aqui na terra, a porta está aberta, mas haverá um dia, diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Amós, que nem o Espírito Santo de Deus haverá neste lugar, para testificar a palavra de Deus. Por enquanto, você ainda é um privilegiado de ouvir, de compreender a palavra do Senhor. Deus nessa noite te chama para adorá-lo. Neste momento nós queremos ouvir mais um louvor com a nossa irmã Jéssica, a nossa irmã Sandra. Daqui a pouco nós vamos dar os avisos aqui e estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, o Senhor, mesmo assim, o Senhor fala, né? Amém, glória a Deus. O hino 432, amados. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Sempre tu
Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero aqui dar aqui um aviso aos irmãos concernente aos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Mas eu quero ler aqui um texto, irmão. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, né? Para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Ou que vai vir aí pela frente, nós não sabemos, mas nós temos que se encaixar na palavra do Senhor. Diz assim, Hebreus 10, 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então nós, queridos irmãos, né, obreiros, cristãos, todos os irmãos que congregam nessa igreja, irmãos, nós sabemos que a igreja ela é dependente do dízimo para a manutenção da obra do Senhor. Então, pela palavra de Deus, irmão, o justo viverá da fé. Sabemos que nós estamos aí numa época difícil, pessoas ficando desempregadas, mas nós precisamos agir pela fé no Senhor. Então, você que é dizimista, você que é ofertante na obra do Senhor, continue dizimando e ofertando, irmão, porque você já é abençoado e você será mais abençoado ainda. Então, nós te pedimos, seja, né, um dizimista e ofertante na obra do Senhor, que com certeza o Senhor há de abençoar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, tudo isso pela sua fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, pedir também aos irmãos, né, já mandando aqui um abraço, o nosso querido presbítero Neto, também a nossa irmã Mariana, né, que é os missionários que estão aí no Paraná, e também o nosso querido irmão Francisco e a sua digníssima esposa, né, que se encontra lá no Piauí. Um abraço a esses casais, né, que Deus continue abençoando esses missionários, usando grandemente também a vida deles. Nós queremos lembrar você, né, que você continue aí com a sua contribuição, irmãos, procurando aqui, né, os representantes das congregações, né, procure o nosso irmão Roberto, ali da congregação do Terra Brasília, né, e você procure os demais irmãos das congregações, né, leve aí o seu carnê missionário, continue abençoando a obra do Senhor. Nesse instante também, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Daqui a pouco nós vamos estar orando, né, para Deus dar continuação a este culto, mas eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa live, né, este momento tão glorioso ao qual nós podemos aqui falar de Jesus, né. Então agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Zé Honório, Deus abençoe, um abraço. Pastor Alessandro Moraes, um abraço forte, né, companheiro também, e aos nossos companheiros e amigos também, os dirigentes, né, das congregações. Deus abençoe, não vou citar o nome de vocês aqui, nosso tempo aqui é curto, que Deus abençoe, um abraço, Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, não só de vocês, mas das esposas, dos filhos, né, do ministério de cada um de vocês. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero José Carvalho. Um abraço, presbítero José Carvalho, né, o meu companheiro, a sua esposa irmã Hilda, a todos os irmãos ali do Terra Brasília, diácono, presbítero, os irmãos, todos os irmãos, e também aqui as nossas irmãs que nos acompanham, a irmã Sandra, a irmã Jéssica também, aqui a minha esposa que está aqui também comigo, um beijo, um abração para ela, as crianças que estão lá em casa nos assistindo, Cauane, o pai ama vocês, um abraço, Deus abençoe vocês também. Então, meus amados irmãos, esses são os recados. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado. Tenham certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero que você agora, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos. Eu sei que tem pedido de oração aí. Então eu quero orar por pessoas que estão enfermas, pelas famílias, pessoas que estão desempregadas neste momento. Vamos orar pelo nosso país, né? Que Deus entre com providência nessa situação, e o quanto antes nós possamos estar ali, na casa do Senhor, adorando, louvando o nome do nosso Deus. Feche teus olhos neste momento, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade única, a qual nós estamos aqui na sua presença. Deus abençoe, Pai querido, o casal de missionários, irmão Neto, irmã Mariana, né, o nosso irmão Francisco, sua esposa,
os filhos deles também, Senhor. Abençoe, meu Pai querido, a cada um de nós nesta noite, ó Pai. Abençoe o dizimista, o ofertante da tua obra. Continue, meu Deus, entrando com providência na vida financeira. Aquele que está desempregado, ó Pai, nós cremos, ó Pai, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ó Pai. Nesses dias tão difíceis, abre porta de emprego, entra com providência, cura a vida deste irmão, desta irmã, este ouvinte que nos ouve nesta noite. Nós cremos que o Senhor, através da oração, é poderoso para curar essas vidas, ó Pai, e o principal nesta noite, Pai, faça segundo a tua vontade, que possamos estar o quanto antes na tua presença, para louvar o teu santo nome, segundo a sua vontade. Entra com providência na situação a qual nosso país se encontra, Deus, na verdade todo mundo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, usa a minha vida nesta noite, para transmitir a sua palavra, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidar você nesse instante. Nós agora vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu quero te convidar, querido, que você abra aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, através do Senhor, ele tem uma palavra para os nossos corações, aqui nesta noite. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22, nós já revelamos aí o que nós vamos pregar nesta noite, que é a respeito da porta estreita, nós temos um tema aí para esta palavra, o tema é permaneça na porta estreita. Diz assim a palavra do Senhor, você que já abriu a sua Bíblia, você que está atento conosco agora, diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 13, versículo de número 22, dizendo assim: e percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos que se salvam. E ele respondeu: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, diz a palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, quando nós aqui lemos esse texto, o texto ele começa a fazer uma apresentação, não dizendo os lugares, mas dizendo que Jesus esteve em cidades, e também que Jesus também esteve em aldeias, e Jesus estava fazendo aquilo que era muito prático, aquilo que realmente ele veio para fazer. O texto bíblico em Lucas, capítulo 13, versículo 22, ele está dizendo que Jesus percorria as cidades. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, e meditar em alguns capítulos e versículos bíblicos, a Bíblia nos mostra que em várias cidades, Jesus ele fez milagres. Mas a Bíblia também nos diz, não só na cidade, mas também nas aldeias, além de fazer milagre, Jesus também ensinou a palavra de Deus, porque Jesus ele é mestre para ensinar a sua palavra. E uma coisa que eu amo, que eu gosto muito em Jesus, é que Jesus não é aquele pregador que passa a mão na cabeça, mas Jesus é um pregador que prega a verdade de Deus. É por isso que nesta noite, irmão, Jesus ele quer nos apresentar uma palavra, talvez seja uma palavra estreita, como está dizendo aqui o nosso título, permaneça na porta estreita, mas ao mesmo tempo é a palavra de Deus, é uma palavra de salvação, é uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, é uma palavra que vem de encontro com a nossa consciência, para nos lembrar que o Senhor Jesus, Ele nos chamou e nos apresentou uma porta, e essa porta, querido, a Bíblia diz aqui, em Lucas 22, no capítulo de número 24, que a porta é estreita. Olha só, veja que nesse texto, a Bíblia diz que há um Senhor, e esse Senhor, provavelmente um homem judeu, ele faz uma pergunta para Jesus, ele pergunta, são poucos que se salvam? É interessante observar para esta pergunta, que quando a gente lê Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14,
lá a gente percebe que Jesus já havia respondido essa pergunta. Não fizeram essa pergunta lá para ele, mas ele responde essa pergunta. Aqui nesse texto, este homem faz uma pergunta para Jesus. Então a gente percebe que Jesus, no primeiro momento, ele não responde a pergunta do homem, mas ele responde com uma outra pergunta, né, com uma outra resposta, que também é muito significativa neste momento. Perceba que Jesus diz para este homem, por entrar pela porta estreita. Meus irmãos, quem sabe nesta noite, né, você que me ouve, você que é evangélico, você que é cristão, talvez você se afastou do caminho do Senhor, ou talvez você é ouvinte, conhece, mas nunca aceitou Jesus. Talvez você ainda não entende, não conhece essa porta estreita, mas eu quero te apresentar nesta noite um Jesus, como está escrito lá em João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, que lá a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único Filho unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça. E a partir deste momento, a partir da sua morte, ele abriu uma porta para as nossas vidas. Eu quero te convidar neste momento a entender o que o Senhor Jesus, Ele quer falar nesta noite, através da sua palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, aqui no Evangelho também, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, no versículo 9, a palavra do Senhor está dizendo assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Quem sabe alguém que está me assistindo aí neste momento, talvez agora no seu pensamento correu uma ideia, né? Porque quando Jesus apresenta essa palavra aqui, ele diz assim, ó: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, ele não citou o nome, porque pode ser muito, pode ser pouco, mas é alguém. Mas ele continua dizendo, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Mas eu quero dizer para alguém que está me ouvindo aí do outro lado, que essa palavra aqui, ela não oferece facilidade, porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de sofrimento, mas ao mesmo tempo também ele é um evangelho de abundância, é um evangelho de bênção, é um evangelho de livramento. Mas, meus amados irmãos, quando nós paramos aqui para meditar nesta palavra, em uma parte deste texto, onde Jesus se apresenta como a porta, ele está dizendo que ele é a porta da salvação, ele é a porta do evangelho, ele é a porta do reino de Deus. Mas talvez alguém na sua sã consciência neste momento, talvez entende, olha só, mas Deus está dizendo, através do seu Filho, que ele é a porta, mas eu posso entrar e eu posso sair. Talvez alguém que ainda não compreendeu o evangelho, está achando que o evangelho de Deus é um evangelho de facilidade, por causa da palavra pode entrar e pode sair. Mas o que Deus está querendo de falar para nós aqui nesta noite, que Jesus é a porta, querido. Quando você entra nela, você tem até liberdade. Por quê? Porque você não é mais escravo. Mas o que essa palavra está querendo dizer aqui, que quando você entra pela porta, você pode entrar e você pode sair. Não é para entrar nem para sair do evangelho, mas é para permanecer nele, porque essa palavra está falando aqui da questão do cuidado. Essa palavra está querendo falar no meu e no teu coração, na questão da segurança de Deus na tua vida. Então entenda uma coisa, entre por essa porta, porque essa porta já está aberta há muito tempo, mas ele está dizendo, olha, a porta é estreita, não é uma porta de libertinagem, não é uma porta de facilidade, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante observar que tanto João Batista, que é o precursor de Jesus, e até mesmo o próprio Jesus também, quando ele prega a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, né, falando aí da porta estreita, ele começa a dizer assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então veja, você já se arrependeu, você faz parte da porta estreita, mas para você que ainda não se arrependeu, para entrar na porta estreita precisa de arrependimento.
Quem sabe você conhece o Evangelho, mas você se afastou do Evangelho. Deus está dizendo: olha, eu sou a porta, você conhece a porta, você sabe qual é o caminho que você deve entrar. Eu te convido nesta noite, porque eu ainda te amo, eu ainda velo pela tua vida, eu te aguardo com a sua renúncia, diz o Senhor. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo de número 7, né? Olha só, então ele começa agora, querido, a apresentar para esse Senhor aqui, de Lucas 13, 22, aquela pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? Então Jesus começa a apresentar aqui, no texto bíblico, dizendo também, em Mateus 7, no versículo de número 13, entrar pela porta estreita. Ele diz agora há pouco aqui, porfiar por entrar pela porta estreita. Jesus, ele está te orientando. Jesus, nessa noite, ele está te advertindo, porque mais adiante ele vai dizer que tem uma porta estreita, mas que também tem uma porta larga, porque o mundo nos apresenta uma porta larga, a religião nos apresenta uma porta larga, mas Jesus não, ele nos apresenta uma porta estreita. Quer dizer o que? Essa porta só pode ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que ela é uma porta estreita, por isso que ela é uma porta aonde existem as dificuldades. Mas olha só, quando nós lemos a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, né, o versículo anterior está dizendo que Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Porém nessa porta, no Evangelho estreito, ele veio para dar vida, querido, vida com abundância. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, não importa a sua situação, se você está desempregado, ainda existe abundância, mas é abundância espiritual. Se você está passando por um processo aí na sua família, existe abundância, e abundância espiritual, porque se você ouvir e praticar a palavra de Deus, e entender que o Evangelho não é facilidade, que você aceitou o convite de entrar e permanecer na porta estreita, Ele fala com você, Ele envia providência, Ele te ajuda, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é um socorro presente nas nossas vidas, na hora da angústia. Olha só, observando a palavra de Deus, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E olha só Jesus dizendo, a porta larga é a porta que leva o ser humano à perdição. Eu não sei como se encontra a sua vida, você que era praticante da palavra do Senhor. Eu não sei como você se encontra hoje, mas eu quero te dizer, Jesus ainda está abrindo para você a oportunidade de entrar e permanecer na porta estreita. Sabe por quê, querido? Não é apenas a porta que é estreita, o caminho também é apertado, porque ele começa dizendo, porfiar por entrar pela porta estreita. Agora em Mateus capítulo 7, o versículo 14, ele apresenta tanto a porta, mas também apresenta o caminho, dizendo, e porque estreita é a porta, né? E apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Eu começo a observar esta palavra, e eu começo a entender que Jesus está aqui querendo trazer ao nosso pensamento, irmão, que quando nós aceitamos entrar pela porta estreita, nós precisamos renunciar, nós precisamos muitas das vezes fazer uma entrega para o Senhor. Sabe por quê, querido? Porque a porta larga é a porta da facilidade. A porta larga, ela apresenta o evangelho light, o evangelho junto, o evangelho tudo misturado, o evangelho de religiões. Mas nós estamos aqui te apresentando nesta noite uma porta que se chama uma porta estreita na sua vida. Quem sabe você pensou, não, eu quero entrar neste evangelho, só que eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira. Eu quero ir para a igreja a hora que eu quiser, quando eu tiver um tempo livre.
eu quero estar lá de joelho, né? Adorando a Deus, quando eu tiver um tempinho, quando não tiver nada para fazer. Olha aí o que Jesus está fazendo no mundo, olha aí o que a mão de Deus está fazendo. Deus está dizendo para você: acorda, tu que dormes, porque eu sou Deus e falo contigo, para que você olhe para mim, entenda que eu sou a porta estreita, eu sou a porta do escape na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio o Evangelho de Lucas, no capítulo número 9, no versículo 23, esse texto bíblico está falando também de uma porta estreita, mas ao mesmo tempo uma porta estreita que apresenta renúncia, porque ele está dizendo lá: e dizia a todos vocês que estão me ouvindo, é o que o texto está dizendo, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue o homem a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem sabe este alguém nesta noite é você que está confuso. Quem sabe este alguém nesta noite é você que está em cima do muro. Quem sabe este alguém nesta noite é você que conhece a palavra. Quem sabe este alguém nesta noite é uma pessoa necessitada da palavra do Senhor. Mas ele está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, diz o Senhor. A sua cruz, diz o Senhor, porque Jesus já tomou a sua cruz, Ele carregou a cruz, aleluia. Ele quer que você tome a sua cruz, entenda que você este alguém que está me ouvindo nesta noite, e Ele te chama pelo nome, Ele te chama porque Ele te conhece, Ele te chama porque Ele sabe que neste momento difícil, você tem clamado a Ele, mas Ele está dizendo: renuncia, porque eu sou Deus na sua vida, eu te amo, eu conheço a tua vida, eu entendo as suas petições, mas você precisa renunciar, diz o Senhor. Mateus capítulo de número 10, versículo 38, Jesus também fala uma palavra maravilhosa também. Mateus 10, 38 diz assim: quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha só que interessante, meus irmãos, esse texto está falando de compromisso. Esse texto bíblico está falando de fidelidade a Deus. Se alguém toma a minha cruz, se alguém me aceita, se alguém sabe que eu sou a porta da salvação, se alguém sabe que eu sou a porta estreita, mas ele não toma a minha cruz e não me segue, ele não é digno de mim. Jesus está dizendo: olha, enquanto você ser fiel, enquanto você renunciar, enquanto você entender que eu tenho uma obra na tua vida, você é merecedor da minha glória, você é merecedor das minhas bênçãos, você é merecedor dos meus livramentos, diz o Senhor. Lucas capítulo 9, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor, 9:62. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí a gente lembra da esposa de Ló. Aquele dia estava acontecendo salvação na vida de Ló, mas a sua esposa olhou para trás, sabe por quê? Porque lá em Sodoma e Gomorra, algo no coração dela fazia com que ela quisesse voltar para lá. Algo no coração dela fazia com que ela olhasse de novo para trás. E aí Jesus vai lá nos evangelhos, aqui no evangelho de Lucas, dizendo: olha, olhe para a mulher de Ló. Jesus está dizendo: olhe para o mundo, olha para as pessoas que renunciaram e não quiseram voltar para a vida em Cristo. Olhe para a vida dessas pessoas, olhe para o testemunho da mulher de Ló. Sabe por quê, irmão? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele está dizendo: não é apto, não é digno para o reino de Deus. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí nesta noite, você que ainda ora, você que ainda jejuma, você que consagra, você que tira o tempo para ler a palavra do Senhor, você que está preocupado com a salvação da sua família, você que entende que Deus te colocou nas tuas mãos o ministério, você que entende que Deus colocou uma obra nas tuas mãos para você fazer, até mesmo você que não trabalha na obra,
mas que foi chamado para ser servo. O Senhor está dizendo para você: aquele que coloca a mão no arado, aquele que entende que eu sou a porta, aquele que entende que está na porta estreita e coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Mas eu quero te dizer, irmão, mediante ainda esta palavra, o mesmo Jesus, né, que ouve aquele homem perguntando: são poucos que se salvam? Ele respondeu lá: muitos procurarão entrar, mas não poderão. E ele mesmo diz lá em Mateus 7, 13 e 14, que são poucos que se salvam também. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite, a porta parece ser estreita, mas é porque muita gente ainda não conhece esse Deus. Sabe por quê? Ser estreito para nós, imagine para ele na cruz do Calvário. A porta foi estreita para ele, ele deu a vida. João 3,16, ele amou o mundo. Ele amou o mundo porque você está no mundo, de tal maneira que ele deu seu único filho unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça. Olha só, Jesus está dizendo nesta noite, que ele amou o mundo por causa de você, por causa da sua vida, porque ele não quer que você pereça, mas ele está dizendo porque ele quer que você tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, irmão, como está escrito também em João, capítulo 17, versículo de número 3, olha só, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Quem sabe você ainda não conhece Jesus, quem sabe você não conhece o Senhor nosso Deus como Deus verdadeiro, não conhece Jesus como Salvador, aquele que foi enviado, aquele que deu a vida pela humanidade. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu sou a porta, eu também sou a porta estreita. Ele te convida, ele diz na palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, como eu já disse aqui nesta noite, e nesses textos a qual nós estamos meditando nesta noite, ele é a porta estreita. Só que ele está dizendo que além dela ser estreita, meu querido, ela é a porta que te leva para a vida. Eu não estou falando desta vida que você está vivendo, é muito mais do que isso, é uma vida eterna, é um lugar reservado no céu, irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus lá no livro de Coríntios, que é aquilo que os nossos olhos não viu, é aquilo que os nossos ouvidos não ouviu, e também não tem aparecido no coração do homem, mas é aquilo que está no céu, querido. Eu quero que você neste momento entenda uma coisa, seja curioso, tenta entender aquilo que Deus quer falar para você, para que você conheça os mistérios de Deus, porque a porta pode ser estreita, mas é uma porta que dá vida, é uma porta que dá vida e vida com abundância, diz o Senhor. Então eu te apresento este Evangelho, eu quero te convidar neste momento. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor, quem sabe você é cristão, você é evangélico, né? Mas talvez para você o Evangelho é um Evangelho light, talvez você não entendeu que o Evangelho não é Evangelho de moda, que andam lançando por aí, né? Você não entendeu ainda que o Evangelho não é só um Evangelho de milagre, mas é um Evangelho de palavra, é um Evangelho de transformação. Às vezes nós ouvimos as pessoas pregando por aí, né? Venha e fique do jeito que você está. Não, venha, mas depois de um tempo, entenda a palavra, mude a sua vida. Jesus te convida, você que precisa se reconciliar. Jesus convida você que durante esses dias aí, na sua casa, eu sei que está sendo difícil, quem está desempregado, a esposa não está trabalhando, talvez o filho mais velho está em casa, está difícil a convivência, mas Jesus está dizendo para você, maior do que está no mundo, é aquele que está na sua vida. Você consegue resistir, em vez das brigas, em vez das discórdias, em vez de você falar, Deus não está agindo na minha vida, Deus está dizendo, renuncie este momento, vai orar, vai ler a Bíblia, vai consagrar a sua vida, chama a sua pessoa para frente do seu celular, e ouça a palavra do Senhor nessa noite, porque o que o Senhor quer é comunhão. Este momento é um momento de comunhão, é momento de busca, como diz a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, né? Se eu não me engano, Isaías 56, lá no verso 6,
Ele diz para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Este é o momento de você buscar o Senhor enquanto você pode achar. Este é o momento de você buscar o Senhor, porque o Senhor está na tua vida. O Senhor é a sua própria vida. Ele está em você neste momento. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora, né? Nós vamos orar ao nosso Deus, né? E eu tenho certeza que você pode reconciliar. Daqui a pouco a gente vai estar de novo na casa do Senhor, cultuando a Deus. Me procure o seu dirigente, procure a igreja mais próxima da sua casa, né? E volte de novo para a presença do Senhor. Muito obrigado vocês que me ouviram nessa noite, né? Os irmãos aí do Terra Brasília, todas as congregações. Deus abençoe os ouvintes também, que essa palavra nessa noite possa ter alcançado o seu coração. Oremos neste momento. Senhor Jesus, graça te damos, ó Pai, pela tua palavra, meu Pai. Senhor, é a tua palavra, Senhor, que ela possa neste momento alcançar o coração desta alma que se encontra aflita, que a tua palavra neste momento possa alcançar o coração deste homem, desse jovem, desse adolescente, deste pai de família, deste obreiro, dessa pessoa que se afastou da sua presença. Que a tua palavra, meu Pai, como diz na palavra, quebra o laço, corta a lança, todo laço de maldição, toda palavra contrária, meu Deus, toda a incredulidade, todo pensamento negativo, Pai, nós repreendemos agora, e pelo poder da sua palavra, Pai, como está escrito, Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esta alma nesta noite, ela possa ser alcançado, e que haja um grande efeito na vida dos ouvintes da sua palavra nesta noite. Deus, que a tempestade venha passar, que os dias difíceis venham passar, Deus, que o desempregado, uma porta venha a ser aberta, as famílias venham a ser alcançadas, que os casais se reconciliem nesta noite. Ó Senhor, aviva a tua obra, aviva o coração deste irmão, aviva o coração desta irmã, entra com providência nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua presença, pela tua glória, pelo teu louvor, por nós sermos um adorador, como está escrito na sua palavra, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Tudo isso eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Estenda as tuas mãos, você que me ouve neste momento. Oremos ao nosso Deus. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja, todos os ouvintes, todos dizem amém, glória a Deus.